Se você está assistindo esse vídeo é porque você deseja aprender a multiplicar o seu dinheiro e até mesmo escolher as melhores opções para isso. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Jéssica, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te mostrar 5 melhores investimentos para 2024. Não sei se você tem percebido, mas desde o ano passado a taxa Selic ela vem caindo, ela vem numa sequência de queda. Hoje, em 2024, no mês de abril, nós estamos com uma taxa Selic a 10,75% ao ano. A taxa Selic é a taxa básica de juros e isso impacta também os investimentos, como a renda fixa e a renda variável. Para te dar um exemplo, com a taxa Selic em queda, os investimentos de renda fixa, eles ficam menos atrativos. Digamos que as pessoas tendem com essa tendência a correr para a bolsa de valores, mas hoje eu vou te mostrar a real. Esses top 5 investimentos e no final desse vídeo eu ainda vou te mostrar como investir em um cenário de queda de juros. O Boletim Fox, por exemplo, fez uma projeção e apontou que até o final desse ano de 2024, a taxa de juros vai chegar a 9,13% ao ano. Avanços políticos fiscais e também a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária faz com que as pessoas acabem também migrando para a renda variável, para a bolsa de valores, como eu já te falei. Mas apesar dessa tendência de baixa, eu preciso te dizer que a renda fixa ainda permanece atrativa. E para você ter uma ideia, sempre, não importa o valor da taxa básica de juros, a sua reserva de emergência precisa estar na renda fixa, porque a sua reserva de emergência precisa ter liquidez diária, você precisa ter fácil acesso àquele valor, a resgatar aquele valor para movimentar em casos de imprevisto. Então, a sua reserva de emergência ainda precisa estar na renda fixa, por exemplo. Nesse cenário de queda de juros, é sempre importante manter a diversificação nos seus investimentos e também sempre adequar os seus investimentos ao seu perfil de investidor e também aos seus objetivos financeiros. Inclusive, eu fiz um vídeo para você de como começar a investir, onde eu falo sobre isso. Eu vou deixar no card aqui em cima, no final desse vídeo é só você assistir. E a primeira opção de investimento para 2024, que ainda continua atrativa, é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, mesmo em um cenário de queda de juros, permanece sendo uma das melhores opções para quem deseja segurança e liquidez. Títulos do Tesouro como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA continuam sendo atrativos, principalmente para quem quer preservar o seu patrimônio e também ter retornos atrativos. O Tesouro IPCA ele está vinculado à inflação, então ele vai proteger o seu capital da variação aí da inflação, né? Ele vai proteger o seu dinheiro aí da perda inflacionária, além de também preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, alguns títulos do Tesouro permanecem sendo atrativos, como eu falei para você, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e também os tesouros pré-fixados, porque ele vai estar atrelado a uma taxa pré-fixada que, independentemente da queda da taxa de juros, vai estar atrelada ali àquela taxa e você vai ter, digamos assim, aquela rentabilidade garantida. Uma segunda opção de investimento que permanece atrativo nesse cenário atual são os CDBs. CDBs são títulos emitidos por instituições financeiras e eles apresentam uma variedade de prazos e também várias modalidades. Eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Os pós-fixados são atrelados a algum índice, como por exemplo a taxa Selic. Com essa variedade de opções, você vai conseguir escolher aquele que melhor se adeque aos seus objetivos e metas financeiras e também à sua tolerância ao risco. Por poderem ser pré-fixados ou pós-fixados, eles apresentam essa flexibilidade e aí você pode adequar a sua carteira de acordo com os seus objetivos e assim otimizar a sua carteira de acordo com o cenário atual. Uma característica importante dos CDBs também é a liquidez diária, ou seja, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro antes do prazo final, antes do prazo do vencimento, sem perder a sua rentabilidade. Lembrando que o CDB tem a cobrança do imposto de renda sobre o seu rendimento. E também, se você resgatar antes de 30 dias, você vai pagar IOF, sempre sobre o valor do seu
rendimento. Eu vou deixar aqui uma fotinha da tabela regressiva do imposto de renda, de quanto vai ser debitado no seu rendimento quando você fizer o resgate do seu investimento. Outra opção de investimento que ainda se mostra atrativa são as LCI e as LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Essas duas letras de crédito também pertencem à renda fixa e elas se mostram atrativas devido à isenção do imposto de renda. Isso confere a esses investimentos uma vantagem significativa, ou seja, isso pode refletir no retorno líquido do seu investimento, já que não vai ter desconto do imposto de renda por essa tabela regressiva que eu mostrei para vocês anteriormente. Você precisa se atentar apenas aos novos prazos mínimos de vencimento desses dois tipos de investimento. O LCA agora tem um prazo mínimo de vencimento de 9 meses e a LCI um prazo mínimo de vencimento de 12 meses. Agora eu vou mostrar para você o primeiro investimento de renda variável que pode assumir um papel importante na sua estratégia de investimento. Esse investimento são os fundos imobiliários. Você já imaginou receber uma renda de aluguel sem ter que comprar um imóvel? Pois bem, o fundo imobiliário vai ter mais ou menos esse papel aí. Mas o que são, Jéssica, os fundos imobiliários? Num fundo de investimento, as pessoas se reúnem para investir em um mesmo fundo. No caso dos fundos imobiliários, o conjunto de ativos que fazem parte desse fundo são de empreendimentos imobiliários ou de aplicações do mercado imobiliário. Então é como se você recebesse um aluguel por ter uma cota ali naquele fundo imobiliário. Como eu te falei, esse investimento ele vai ser aplicado em empreendimentos imobiliários, como escritório, como shoppings ou outras propriedades. Por isso, esse investimento vai se mostrar atrativo e também vai se apresentar como sendo uma opção interessante para a sua diversificação, para a diversificação dos seus investimentos e também para a consistência dos seus rendimentos. Os rendimentos desses aluguéis vão ser distribuídos periodicamente entre os seus cotistas, costuma ser de forma mensal. Esses são os dividendos, assim você vai receber os dividendos dos seus fundos imobiliários. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de IR, desde que a sua participação naquele fundo seja menos de 10% do total das cotas do fundo. Outra opção de investimento que se mostra atrativa no cenário atual de queda da taxa de juros e se mostra como um dos melhores investimentos para 2024 são as ações. Ações de empresas sólidas com resultados consistentes e perspectiva de crescimento no longo prazo tem se mostrado atrativa. Mas o que são ações? A ação é uma fração do capital social de uma empresa e elas são negociadas na Bolsa de Valores. Com a compra de um papel, você é como se estivesse comprando uma parte do negócio daquela empresa. E como pode ser o seu lucro com aquela ação? Você pode ganhar com a valorização da ação. A ação valorizou, você vendeu aquela ação por um preço maior do que você comprou. Ou também você pode receber proventos. E um dos tipos de proventos é o dividendo. Você pode receber também aí mensalmente dividendos na sua conta das ações às quais você investiu. E se você está gostando desse conteúdo, eu já te convido a deixar o seu like aqui e também a me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. No começo do vídeo eu falei para você que além dessas 5 opções de investimentos que se mostram atrativos como os melhores investimentos para 2024, eu ia te mostrar no final desse vídeo como investir em um cenário de queda de taxa de juros. Eu mostrei para vocês que as ações e os fundos imobiliários se mostram como investimentos viáveis, como bons investimentos nesse cenário de queda da taxa Selic, da taxa de juros, mas também a renda fixa não perdeu a sua atratividade. Hoje ela ainda está em 2 dígitos, como eu falei para você. Hoje ela ainda está em 10,75% ao ano. Então você tem um leque de opções para investir, não somente esses, mas outros tipos de investimentos para diversificar a sua carteira, de acordo sempre, claro, com o seu perfil
de investidor e com seus objetivos financeiros. Num ambiente de queda de juros, é normal que a renda fixa ela seja afetada, ela se torne menos atrativa, como eu já falei para você. Mas aí você pode compensar, né, essa questão investindo em títulos com uma taxa já pré-fixada, como eu já falei para você, e também títulos atrelados à inflação. Outra opção boa para você investir nesse cenário, né, em tudo aquilo que eu já tenho falado para você, é investir em ações de setores que estão sendo beneficiados, como os setores dos imóveis e de consumo. Eu já falei para você também, né, da atratividade do Tesouro Direto, aqueles títulos que estão atrelados à inflação e também aqueles títulos pré-fixados. Tem se mostrado interessante também nesse cenário a diversificação internacional, buscar rendimentos em economias diferentes, como a questão do próprio dólar. Você pode estar aí também ganhando com a aplicação desse ativo. E também muita cautela com a renda fixa tradicional. Cuidado para não ter na sua carteira um excesso de aplicação na renda fixa, como em CDBs ou mesmo na poupança. Muito cuidado com isso. Esses investimentos que eu mostrei para você, como o Tesouro Direto, como os CDBs e como LCI e LCAs, pertencem à renda fixa e são mais atrativos que a poupança. Então lembre-se sempre de estar alinhado com o seu perfil de investidor e também com os seus objetivos financeiros. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar o seu like, para se inscrever no botão aqui abaixo, para não perder nenhuma novidade. Já ativa também o sininho. E por hoje é só. Tchauzinho, até mais.